Olá, muito bom dia. Bom dia para você, está no ar o Band Entrevista desse domingo. Nos últimos dias, imagens aterrorizantes foram registradas em relação aos ataques entre Israel e o grupo Hamas. Milhares de mortes já foram contabilizadas e também os prejuízos são irreparáveis para uma população que vive há anos um conflito religioso e um conflito social. No tabuleiro geopolítico, essa guerra no Oriente Médio também pode trazer consequências para o resto do mundo, como o preço do petróleo, desvalorização do câmbio, além da alta da inflação. Sobre esse cenário no mercado internacional, cenário geopolítico, hoje o nosso contato aqui no programa Band Entrevista é com a professora de Relações Internacionais, Denilde Roushacker. Professora Denilde, obrigado pela atenção com o Band Entrevista, com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom dia para a senhora. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, prazer é tudo nosso. Professora, eu já começo perguntando como é que se deu esse problema lá no Oriente Médio entre Israel e o grupo Hamas. E aí eu quero já fazer também uma indagação. Como Israel permitiu que esse grupo, o grupo Hamas, que é um braço da Irmandade Muçulmana, ele conseguiu ultrapassar a fronteira da faixa de Gaza para as outras regiões israelenses, sendo que nós temos em Israel um serviço secreto que é um dos mais competentes do mundo, um sistema de inteligência também muito apto, e o Iron Dome, que é aquela força geral para abater os mísseis por conta de questões geopolíticas, questões militares. Como é que Israel permitiu e como é que a senhora vê essa fragilidade no cenário internacional? Mais uma vez, bom dia para a senhora, professora. Obrigada, Israel. Olha, primeiro, acho que a gente sempre tem que entender que a questão Israel-Palestina e a questão do Hamas não começou hoje, né? E vem aí de uma longa data. A questão palestina está na agenda internacional desde a formação do Estado de Israel, em que aconteceu aí no pós-Segunda Guerra, mas mesmo com a proposta também da ONU de criar 2 estados naquela região, se avançou e se teve aí o aceite por parte das autoridades israelenses, mas não do ponto de vista dos palestinos. Então, isso gerou aí uma série de situações. O Hamas entra na equação política e de atuação internacional aí meados dos anos 80, quando ele, aí como você colocou, se torna aí uma frente dentro da Palestina ligada à Irmandade Muçulmana e passa a rivalizar com a Fatah, que é o outro grupo político que hoje que representa a autoridade palestina na Cisjordânia. Ao longo desse período, você teve vários enfrentamentos entre Israel e o Hamas. O Hamas não reconhece a existência de Israel nas fronteiras que Israel tem hoje e também se tornou uma fonte que agrega todas as ideias de confrontação e de peso contrários a Israel e também com outros atores regionais. Então, essa situação vem de longa data. Nos últimos anos, ela se deteriorou, após, principalmente, quando o Hamas assume o comando de Gaza, ganha as eleições em Gaza e passa a ser a autoridade em Gaza, e aí Israel inicia um bloqueio para impedir. E nos últimos meses a gente vinha acompanhando esse acirramento. E aí, para entrar na sua outra pergunta, que é como que aconteceu esse ataque, né? Um ataque que é muito, muito fora do padrão dos ataques que a gente já acompanha em todo esse desenvolvimento histórico, mas que gera
no caso um ataque surpresa e pega aí de surpresa todas a inteligência e todas as forças de segurança de Israel. Eles Professora. escolheram um dia em que Israel estava um feriado, no Shabat, no final de uma festa religiosa, então isso é uma explicação possível para não ter tido todo o alerta de segurança, mas é um questionamento, e esse questionamento que você faz é o questionamento que todos estão fazendo, como que com toda a estrutura, com toda a lógica de segurança em Israel, eles não perceberam essa movimentação, porque o ataque foi bastante coordenado e um ataque planejado. Então, não só a surpresa do ataque, mas também a surpresa com relação à forma como ele aconteceu e o impacto que a gente viu aí nesses dias, não só em termos de vidas israelenses, mas também em termos da capacidade de atingir as vilas e a sociedade civil israelense. Pois é, isso realmente chamou muita atenção, né, professora? O Hamas é um movimento islâmico considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia. Na sua opinião, o Hamas pode mesmo ser considerado um grupo extremista? Ele pode ser considerado um grupo extremista. Há uma divisão muito grande no mundo, né? Países que já reconhecem, além dos Estados Unidos, outros países também reconhecem, e outros países que não reconhecem como um grupo militante contra a ocupação, principalmente no momento que ele foi criado, contra a ocupação israelense na região. Hoje é um grupo que domina Gaza de forma bastante autoritária, usa a capacidade clientelista e assistencialista para manter grupos de apoio. Nem todos os palestinos que vivem em Gaza apoiam o Hamas, mas a rede de proteção que é criada pelo Hamas acaba dando sustentação. Os países que se opõem a essa posição entendem que o Hamas, como a Fatah, são grupos de militantes e que buscam a criação do Estado palestino, um Estado independente. Mas essa é uma divisão no mundo. O Brasil, por exemplo, não declara como um grupo terrorista, porque o Brasil não, em geral, em muitos casos, só assume posições como essas quando ela é também aceita pela ONU. Então, como no caso do Hamas, há uma discussão dentro da ONU, o Brasil permanece aí ligado à posição que é defendida dentro da organização. Perfeito, professora. A gente vai para um breve intervalo comercial, tá bom, Carol? Daqui a pouco a gente volta falando a respeito desse conflito no Oriente Médio que já propicia mais uma guerra no mundo. Não sai daí. Até já. Guerra entre Israel e o grupo Hamas. Esse é o tema do programa de hoje, o Band Entrevista, que conta com a presença da professora de Relações Internacionais, Denilde Roushacker. Carol Rossassi. Professora, abrindo esse bloco, gostaria de te perguntar o seguinte: esse conflito, ele pode interferir na economia de países como o Brasil, por exemplo? Olha, depende como o conflito vai se expandir para regiões, para a região do Oriente Médio. Se houver uma expansão maior da guerra e atingir os países, né, e essa é uma preocupação, envolver outros países, que isso vai ter um impacto no preço do petróleo e aí isso atinge o mundo. A outra questão que também afeta o Brasil é
parecido com o que aconteceu no caso da Ucrânia, é que Israel é um importante exportador de fertilizantes. Isso pode também, dependendo do tempo que durar o conflito e das implicações do conflito, atingir essas exportações, e aí isso tem impacto direto na nossa agricultura, que depende de fertilizantes externos. E é o terceiro elemento que pode afetar internacionalmente, em termos econômicos, é que mais uma guerra, mais uma instabilidade internacional gere aí uma volatilidade nos mercados, e isso impacte numa perspectiva de aceleração que tinha econômica. A gente já vem sofrendo com a guerra da Ucrânia, então seria mais uma guerra que geraria mais dificuldades para os países retomarem crescimento, e uma recessão global também geraria aí impactos para todos os países, inclusive o Brasil. Então, diretamente, a gente teria a questão de acesso a um produto importante para a nossa agricultura, mas o grande impacto seria no ambiente econômico e na estrutura aí de como que vai afetar e ao longo desse processo. Mas ela é resultado do quanto vai durar o conflito e se esse conflito vai se expandir para outros países que também se envolveriam na guerra. Então, esse é um cenário possível, mas hoje o cenário é de uma guerra que está dentro de Israel, que envolve aí a lógica da disputa entre Israel e Palestina. Professora, a gente sabe que é um momento também tenso para a política israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava enfraquecido, seguia num período de transição com alguns protestos em cidades importantes, Tel Aviv, em Haifa. Havia manifestantes pedindo para que ele saísse do governo, até porque algumas decisões em relação ao que é o nosso Supremo Tribunal Federal lá em Israel, a questão jurídica, para ela ser competida ao executivo local. Como é que a senhora vê essa fragilidade agora de Benjamin Netanyahu, já que o poder local fez um governo de emergência para tentar suprir a demanda dessa guerra, e a senhora acredita que o Irã está mesmo fornecendo armamentos para o grupo Hamas e, de certa forma, isso pode ser que ocasione uma escalada de um conflito maior, um conflito global, já que os Estados Unidos já declarou pelo presidente Joe Biden que está favorável às decisões do premier israelense? Israel, vou começar pela parte interna. De fato, o Netanyahu vinha num desgaste, né? A gente acompanhava as manifestações, os embates entre a oposição e os grupos mais conservadores e extremistas em Israel e toda a situação frente às mudanças na Corte de Justiça. No momento imediato ao ataque, né, pela amplitude, pelo impacto dos traumas, né, na sociedade, gerados aí na sociedade israelense, né, com esse ataque do Hamas, né, e aí só um parênteses, foi num dia, como eu já disse, de um feriado, mas também que se remota aí a um outro conflito, que foi a Guerra de 77 em Yom Kippur. Então ele traz uma série de questões internas e questionamentos sobre a capacidade e sobre quem e quais foram os elementos que levaram a essa falha de segurança e impediram ou não acompanharam ou previram que aconteceria esse ataque. Então, no primeiro momento, a resposta da sociedade é de apoiar o governo, né, para que ele vá fazer a contraofensiva que ele estabeleceu no imediato, criar este gabinete de emergência, mas também a gente começa a acompanhar as disputas
numa sociedade muito polarizada, como Israel estava e está, já nessa composição desse gabinete de emergência e de questionamento sobre a capacidade do Netanyahu de liderar esse processo. Então você tem duas hipóteses colocadas, uma de que ele consegue, ao final, garantir, né, e demonstrar que Israel conseguiu recuperar e sai vitorioso, ou o ataque, a forma e os erros prevaleçam para que desgaste ainda mais o governo dele e a coalizão de extrema direita. Então essas duas hipóteses, elas são bastante possíveis e previsíveis. No caso da entrada, e aí a questão iraniana é um outro ponto, mas antes da questão iraniana é a questão de que se houver um segundo fronte, se tem o de Gaza, mas também um ataque vindo do Hezbollah, isso ainda fragilizaria ainda mais a situação do Netanyahu. Então, que mostraria a sua incapacidade de conseguir dar a sensação de segurança, que sempre foi um ponto importante para a identidade israelense. Aí, de outro lado, a questão do Irã está colocada, né? As informações que se tem é que ele, de fato, vem ao longo dos anos fornecendo recursos, armas e treinamento tanto para o Hezbollah quanto para o Hamas. Agora, Estados Unidos, e aí pensando numa questão mais regional, para os Estados Unidos, uma guerra regional, ela cria muita instabilidade, no momento em que a gente já tem uma área de instabilidade forte na Europa. Então, todos os processos e as negociações para que não se tenha uma escalada ainda maior do conflito, porque isso geraria aí uma situação ainda mais complexa e maior incerteza e instabilidade para o sistema internacional, porque não colocaria só Estados Unidos no conflito, mas colocaria a OTAN num conflito, e de outro lado a gente teria a China, que hoje a gente tem que lembrar que o Irã tem cada vez mais se aproximado da China. A China foi importante no reatamento de relações entre a Arábia Saudita e o Irã, feito recentemente, e o Irã foi convidado por ser um dos países a entrar nos BRICS, então também a Arábia Saudita. Então você teria uma implicação geopolítica muito mais ampla, e esse é um temor e uma preocupação internacional forte. Perfeito. Agora a gente faz mais uma parada, né, Israel? Voltamos já já com mais Band Entrevista para você. Novo conflito no Oriente Médio que pode gerar problemas até mesmo para o Brasil. A nossa convidada de hoje do programa Band Entrevista é a professora de Relações Internacionais, Denilde Roushacker, que fala sobre esse conflito, mais um no nosso mundo. Professora Denilde, qual que é a sua visão em relação ao posicionamento do governo brasileiro em relação a esse conflito? O governo condenou os ataques, o presidente Lula pediu, melhor dizendo, a retomada das negociações para a existência de um Estado palestino que conviva aí de forma pacífica com Israel. Qual que é a sua avaliação sobre essa posição e a senhora acredita que os países precisam mesmo se posicionar diante de um conflito como esse? Olha, a posição do Brasil, ela seguiu uma posição clássica e da diplomacia. É um tema que a diplomacia brasileira não tem uma clareza muito grande, eu nem diria clareza, mas um consenso
forte em torno do que deve ser. A gente tem vários grupos dentro de Itamaraty, alguns que mais pró-Israel, outros mais pró-Palestina, mas essa declaração ela seguiu uma posição que é a posição que o Brasil vem defendendo há muitos anos, que é a necessidade de criar condições para ter dois estados independentes e que contenham uma convivência pacífica. Essa também foi a posição de grande parte dos países dos BRICS, de alguns países da Ásia, que é quase que um consenso entre vários desses países, que a situação é uma situação de muito longa duração e que ela dependerá de uma solução que seja diplomática, mas que passa pela questão da formação dos dois estados, que é o Estado israelense e o Estado palestino. É normal os países se definirem nesse processo, e no caso do governo brasileiro, tem uma expectativa ainda maior, e como nós estamos na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, nos coloca numa posição de capacidade de liderar essa discussão neste momento e tentar encontrar consensos. A gente não tem encontrado consensos dentro do Conselho, tá? A gente vem ao longo aí desses últimos anos, especialmente depois da investida russa contra a Ucrânia, tem menos consenso ainda, porque tanto Rússia quanto China tendem a bloquear as ações dos Estados Unidos e os Estados Unidos tentam bloquear as ações chinesas. Então é difícil construir um consenso. Mas essa é uma oportunidade que o governo brasileiro está tendo de ser capaz de levar, pelo menos ao diálogo e trazer outras propostas que saia somente da questão militar. Difícil, mas é algo que a diplomacia brasileira tem enfatizado. Mas o governo para isso, e para conseguir ter esse papel, tem que ter uma capacidade de mediação e não envolvimento direto que é difícil, considerando que uma coisa é a política externa brasileira, outra coisa é o histórico do PT de aproximação com os palestinos. Então esse equilíbrio que o governo vai tentar colocar é um equilíbrio difícil, mas possível. Aí é uma oportunidade também para o Brasil. Mas normalmente os países se posicionam sim, há uma expectativa, Carol, de que os países se posicionem e definam. O governo brasileiro seguiu algumas das chancelarias no mundo, mas internamente, obviamente, Israel-Palestina é um tema que mobiliza internamente, um dos poucos temas de política externa que geram debate e posições diferentes, e o governo tem sido questionado pela sua falta de posicionamento mais enfático em defesa de Israel. Professora, só para a gente encerrar rapidamente, qual que seria a saída para amenizar, para terminar esse conflito no Oriente Médio, professora? Olha, Israel, ele é tão difícil de chegar, são tantos os elementos, tantos os fatores que impactam, o caminho mais fácil em responder é conseguir construir uma coexistência pacífica. Construir coexistência pacífica entre os dois povos teria que gerar confiança. Após os ataques, é pouco provável que a gente tenha esse ambiente de confiança sendo estabelecido. Então, vai depender muito da capacidade internacional de conseguir criar essas pontes, conseguir, especialmente, que Israel encontre nos palestinos moderados lideranças que possam se colocar e ganhem junto à população palestina força
para estabelecer algum tipo de negociação. Dificilmente, enquanto o Hamas tiver força dentro de Gaza e junto à comunidade palestina, a gente vai ter avanços de negociação pelo grau de desconfiança e de antagonismo que a gente acompanha. Então para te responder, ela é um processo que será ainda lento, mas é possível ser feito a partir de uma pressão internacional e de uma atuação mais forte. E aí depende de países como Estados Unidos, China e o próprio Brasil para construir essas pontes. Infelizmente, né, a gente nunca deseja que um conflito como esse, né, com muitas vidas perdidas, se estenda, não é, Israel? Muito triste, né? Muito triste. E ver que estamos agora passando por duas guerras, né? Uma no Oriente Médio, entre Israel e o grupo Hamas, e outra no leste europeu, essa sem precedentes para acabar entre Rússia e Ucrânia. Professora, muito obrigado pela entrevista, pela atenção com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer, até uma próxima. O Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com um encontro marcado com você nas manhãs de domingo. Um ótimo início de semana, até mais. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Até a próxima, fique com Deus.